Boa noite, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe você grandemente. Neste canal eu venho trazer exatamente a mensagem do Evangelho para que nós possamos juntos construir um relacionamento com o nosso Senhor Jesus Cristo. Para isso nós fomos criados para entendermos a palavra de Deus e entendermos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, para que nós possamos ter a certeza e a alegria do nosso coração de estarmos no caminho certo. Mais do que nunca, nos tempos atuais, nós precisamos ter conhecimento da palavra para que nós possamos estar firmes. Firmes em quê? Firmes na verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como podemos saber qual o Evangelho? Como podemos fazer a diferenciação entre o que é a palavra de Deus e o que não é nos tempos atuais? Eu venho trazer para vocês neste vídeo uma reflexão que o apóstolo Paulo, não é, um dos maiores fundadores das igrejas do Novo Testamento, ele traz exatamente uma grande explicação à igreja de Gálatas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no capítulo 1, no versículo 6 de Gálatas. Paulo vai falar assim, Gálatas capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer assim: maravilho-me tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Perceba que existe outro evangelho que estava sendo pregado nessa igreja da Galácia. No versículo 7, ao qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Perceba que nesse contexto existia pessoas querendo distorcer a palavra, distorcer o evangelho de Cristo. Versículo 8, mas ainda que nós mesmos, isso o apóstolo falando, ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vós vos tenham anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, e agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Então perceba que nesses versículos o apóstolo Paulo exatamente está combatendo uma situação que estava acontecendo dentro da igreja da Galácia. Aquela igreja teve o primeiro contato com Paulo na sua viagem missionária e recebeu a pregação do evangelho da fé em Jesus Cristo. Eles creram na palavra de Cristo, mas a partir do momento que Paulo retorna dessa viagem, então se infiltraram alguns judeus, judeus que se converteram ao cristianismo, e esses judeus estavam perturbando exatamente o anúncio da mensagem do evangelho. A mensagem que os gentios receberam é que eles teriam acesso às graças de Deus, à presença de Deus, exatamente pela fé em Jesus Cristo. Por tudo aquilo que Jesus fez, eles tinham acesso, se eles crescem na mensagem do evangelho, eles teriam acesso à presença de Deus pelo sacrifício de Cristo, e isso se daria pela fé. Mas existia alguns judaizantes que estavam exatamente dentro desse contexto dessa igreja, perturbando ali aqueles gentios, dizendo que eles precisavam exatamente cumprir alguns ritos da lei de Moisés, para que eles pudessem agradar a Deus. Então isso foi contra a mensagem do verdadeiro evangelho que o apóstolo Paulo pregou àquela igreja da Galácia. E isso trouxe um grande descontentamento de Paulo e chama aquela igreja de insensata, porque aquela igreja ela provou os dons de Deus pela pregação do evangelho e pela fé em Jesus que eles tiveram contato com a experiência do sobrenatural, o agir do Espírito Santo. Então agora veio outras pessoas e começaram a dizer que elas precisavam fazer mais para agradar a Deus, precisavam retornar à lei de Moisés. E em contrapartida nós vemos que isso acontece muito nas igrejas hoje do Brasil. Eu não sei se você percebe, mas existe uma tendência muito grande no Brasil de igrejas judaizantes, igreja
que querem exatamente reviver tudo aquilo que Israel fez no passado para que você possa agradar a Deus. Eu quero dizer para você que esse tipo de evangelho, esse tipo de evangelho pregado nessas denominações, elas são anátemas. É isso que não eu estou dizendo, mas que o apóstolo Paulo está exatamente repreendendo essa igreja no contexto há 2000 anos atrás. Então você precisa ter ciência do que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é o anúncio do sacrifício da redenção de Jesus Cristo, e que para eu e você termos acesso à palavra de Deus, termos acesso às promessas de Deus, nós precisamos crer no sacrifício vivo e eficaz do Filho de Deus, que foi exatamente ali derramado o seu sangue, e ao terceiro dia ele ressuscitou para levar cativo o cativeiro e nos dar a vida eterna junto com ele na presença do Pai. É só pela fé que nós temos acesso. Então, não deixe que ninguém engane você. Não seja cúmplice com essa doutrina, com esse outro evangelho, o evangelho da maldição. Paulo diz aqui que é outro evangelho, é anátema. Então nós devemos rejeitar, devemos combater esse tipo de religiosidade dentro das denominações, igrejas judaizantes, que pregam que você precisa fazer além do que Cristo já fez. Então, que você tenha a paz no seu coração, que você busque mais as Escrituras, que você possa entender que a fé em Jesus Cristo é o suficiente para que você possa receber as graças de Deus, e que você, instruído pelo Espírito Santo, renovado pelo Espírito Santo, você possa viver as obras que Deus tem preparado para nós em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor. Fica com Deus.